Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Mariano e esse é o canal Gaber. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 assassinos reais aí presentes aí em todas as temporadas de American Horror Story. Então eu apontei os mais importantes, mais interessantes, né, da gente falar aqui hoje. Mas quem sabe eu trago mais alguma coisa falando a respeito disso. Ou então mais especificamente sobre alguns, né, desses assassinos. Inclusive já falei sobre dois desses que estão listados aqui. Estou pensando em fazer sobre mais um aí que tá nessa lista, ou outros, né? Ou vários outros que estão nessa lista. Então, bora pro vídeo que eu vou falar sobre os 10 que eu acho mais interessantes aí que estão aí em American Horror Story. E, gente, em 10º lugar, não poderia faltar a Madame Lalaurie. Sim, a Madame Lalaurie, que eu já fiz um vídeo falando sobre ela, que foi no ar, tá aí no YouTube. Tá aí no YouTube, pra vocês assistirem. Inclusive, vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o link do vídeo. A Madame Lalaurie, né, ela fez parte de uma nobreza aí, que tinha terras, tinha plantações aí em Nova Orleans, né, em New Orleans, nos Estados Unidos. E ela nasceu aí em 1780 alguma coisa e faleceu em 1849. Então ela viveu até metade do século XIX e ela foi responsável pelas mortes aí de muitos escravos que ela teve. Eu falo mais a respeito sobre ela no vídeo, então corram lá, assista que tá muito legal. Eu falo sobre ela e de mais uma personagem da temporada de Coven, porque ela é da temporada de Coven, que é a terceira temporada de American Horror Story. Então eu falo sobre essas duas personagens aí de Coven, que são inspiradas em pessoas reais. Inclusive estão com o mesmo nome na série. Em nono lugar, eu coloquei o Richard Speck, que ele foi interpretado pelo Jamie Harris. Ele é da Murder House, é da primeira temporada. Ele foi um médico aí... Médico não. Ele foi um assassino que em 13 de julho de 1966, ele violentou e assassinou 8 enfermeiras. Ele simplesmente entrou ali no dormitório dessas enfermeiras e acabou torturando sim, ele abusou delas e acabou matando essas enfermeiras. Porém, duas saíram vivas. E foi aí o jeito que ele conseguiu ser pego, através dessas duas enfermeiras. E na Murder House temos aí duas enfermeiras. Pois é, gente. Então, assistam aí a primeira temporada que fala bastante sobre isso, então é bem interessante. E em oitavo lugar eu coloquei um personagem, uma pessoa que foi muito importante até para nós brasileiros, porque o Mengele, o personagem é o Joseph Mengele. Você pode ter ouvido falar, até tem filmes sobre ele. O Mengele, ele foi um médico aí da Alemanha nazista. Ele foi, inclusive, ele fazia experimentos com judeus. Eu acho, nossa, gente, olha, até arrepia de falar, mas sim, ele fazia experimentos com judeus. Ele era um dos principais médicos aí de Auschwitz, que era como é que chama? O campo de concentração aí, que era no sul da Polônia, que era comandado aí pela Alemanha nazista. Então ele tem uma grande importância na história da Segunda Guerra Mundial, que foi aí entre 1939 e 1945. Por que eu falei que ele é muito importante para nós brasileiros? Porque o Mengele, ele veio fugido para o Brasil. Aí ele veio com outro nome, que era... Ai, gente, não vou lembrar o nome que ele tava, que ele usou aqui no Brasil. E ele morou por 17 anos no estado de São Paulo. E ele foi encontrado aí morto em Bertioga, que é o litoral de São Paulo. Então, ele tem uma grande importância. Escrota, né? Vamos combinar que ele foi um cara muito escroto. Mas estamos aí falando da série, então eu vou falar que na série ele recebe o nome de Arthur Arden. E ele é da temporada do Asylum. Ele foi interpretado pelo James Correll. E também a série pegou um pouco mais leve e não fez esse personagem da série
nessa versão que foi feita para a série, ele não fazia experimentos com os nazistas, ó, bem quem me dera. Ele não fez experimentos com os judeus, ele fez com os pacientes aí do asilo, né, que é do manicômio, que a temporada é muito marcante, muito impactante. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. E em sétimo lugar, eu coloquei o X. Gente, é difícil de falar esse nome. Eu vou falar X-Men, ou X-Men, não sei a pronúncia certa. Que foi interpretado pelo Danny Houston. Ele é também da temporada de Coven, assim como a Madame Lalaurie, porque ele também, né, esse personagem real, ele também é de Nova Orleans. E ele atuou entre 1918 e 1919, aí, e ele ficou muito conhecido como o Homem do Machado, aí, aterrorizando aí a cidade de Nova Orleans, ou New Orleans. E apesar dele, né, ter mandado cartas para os policiais da época, ele mandava carta falando: ai, vocês nunca irão me encontrar em clubes que tocam jazz. Ele fazia várias referências a isso e ele realmente não foi encontrado até hoje. E em sexto lugar eu coloquei o Jeffrey Dahmer. Sim, já fiz um vídeo falando sobre o Jeffrey Dahmer. Vou deixar aqui nos cards também, porque é um dos vídeos mais recentes aí sobre a série aí da Netflix. E em American Horror Story, ele foi interpretado pelo Seth Gable. E o Jeffrey Dahmer, na série de American Horror Story, apareceu na temporada de Hotel, e que tem que é a temporada lá da Lady Gaga. E é interessante eu falar sobre o Hotel, mas eu vou falar mais pra frente sobre essa temporada, porque tem mais um aí também que eu tenho que ressaltar. Então o Dahmer, ele atuou aí ele cometeu seus assassinatos entre 1987 e 1991. E o Dahmer aí matou de maneiras muito sádicas aí homens, né, de jovens, ali, se eu não me engano, o mais novo tinha 13 anos, de maneira escrotíssima, assim, bem nível nazista, assim, sabe? Mas esses homens também eram, coincidentemente, gays, negros, asiáticos e miscigenados, ou seja, pessoas que têm tem tipo pai branco de mãe negra e vice-versa, pessoas que são miscigenadas, pessoas que têm mistura de pele. Então o Dahmer aí é muito importante, porque recentemente ele voltou, né, a ser comentado sobre ele, e enfim, achei interessante colocar ele aqui também. E ele tem uma pequena participação, né, no Hotel, e eu vou falar porque falando no segundo assassino que eu coloquei da lista, ou seja, no penúltimo assassino que eu for falar, eu vou falar mais sobre ele. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite e já se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos. E já deixa o like no vídeo, né, gente? Não custa nada. E deixa o like para poder aproveitar aí o finalzinho do vídeo bem sossegadinho, sem precisar dar like depois. E em quinto lugar, eu coloquei Enfermeiras Assassinas em Roanoke. Porque assim, na temporada de Roanoke aí tem duas enfermeiras que são assassinas. E elas são assim, sádicas, que têm a brilhante ideia de matar idosos. Eu vou falar sobre o que elas cometeram e depois quem elas são. Elas matavam idosos inicialmente com as iniciais que completavam a palavra murder. É o comecinho, acho que no primeiro episódio mostra falando sobre uma parede lá que tinha escrito murder em sangue. Aí colocaram um papel de parede cobrindo. Gente, isso aqui não é papel de parede, isso aqui é um tecido mesmo. Só pra deixar bem claro. Tinha lá a palavra murder em sangue. E descobriram que era a inicial das vítimas dessas duas enfermeiras. E as enfermeiras são eu vou tentar falar, porque, gente, Gunedolin. Não sei se é Gunedolin a pronúncia, que foi interpretada pela Jeannie Dolittle. E Katie, que foi interpretada pela Ariana Serena. Então aí elas foram enfermeiras atuantes aí nos anos 80.
E Roanoke é uma temporada considerada até uma das mais originais de todas as temporadas de American Horror Story. E muito bem aclamada pela crítica, e é uma série tensa do começo ao fim. É muito interessante, assistam porque eu indico bastante. Se eu não me engano, ela é a sexta temporada. E em quarto lugar eu coloquei o Jim Jones. O Jim Jones, ele aparece na série Cult, interpretado pelo Evan Peters. E quem é Evan Peters? Evan Peters é o que fez o Jeffrey Dahmer na série da Netflix. Gente, Jeffrey Dahmer já fez 500 mil assassinos e eu vou falar mais sobre ele aqui ainda nesse vídeo de hoje. E o Jim Jones, ele foi responsável aí por mais de 900 mortes, aí porque ele promoveu aí uma reunião em 18 de novembro, vai fazer aniversário aí essa reunião, hein? 18 de novembro de 1978. Promovida aí por ele, né, pelo Jim Jones, ele envenenou mais de 900 pessoas, que foram as pessoas que estavam aí entre as 1000 pessoas que foi convidado para ele para essa reunião. Ele conseguiu envenenar mais de 900 pessoas, ou seja, quase que foi todo mundo. E ele foi numa civilização que ele mesmo criou. E, gente, foi assim, até hoje ele é considerado um dos maiores, né, serial killers, porque foi um dos maiores massacres considerado até hoje dos Estados Unidos. Até porque, né, gente, pelo amor de Deus, 900 pessoas. Então aí temos aí um episódio específico sobre o Jim Jones na temporada de Cult. A temporada de Cult, ela fala justamente sobre isso, sobre cultos que são relacionados a crimes, né, reais. A Ryan Murphy, ele gosta de trazer essa coisa de realidade para o universo dele. E Cult fala muito sobre isso. Inclusive, em terceiro lugar, eu coloquei aí o Charles Manson. Sim, o Charles Manson, ele é um dos serial killers mais conhecidos no mundo até hoje. Ele é um dos mais comentados. Por quê? Porque o Charles Manson, simplesmente... e só para ressaltar, quem fez o Charles Manson nessa mesma temporada, que foi na temporada de Cult, foi um episódio específico do Charles Manson também. Evan Peters. Gente, Evan Peters, dá a segurada aí, né, gatos? Senão todo mundo vai ficar com medo de te ver na rua. Em 1969, o Charles Manson convenceu aí seus seguidores, porque ele era tipo um líder. Ele conseguiu convencer os seus seguidores a promover uma onda de assassinatos, fazendo com que houvesse uma revolução, para que houvesse aí um novo mundo, digamos assim. Porque quem conhece a história de Charles Manson sabe que ele dizia que ele tinha contato com Deus e que ele tinha uma figura bem parecida aí com sacerdotes aí, evangélicos, né, que falam, que conseguem articular muito bem. E não estou falando que os sacerdotes evangélicos, eles são, né, tem essa mente de assassino, de serial killer, não. E o próprio Charles Manson, que era um serial killer, ele tinha uma mente parecida com esses sacerdotes, que ele falou que ele tinha contato com Deus, que ele recebeu uma mensagem de Deus através de uma música dos Beatles. Gente, olha, foi uma viagem, um delírio. E por fim, ele conseguiu criar aí, tipo, uma seita, né, que é a família Manson, muito conhecida até hoje. Inclusive, o cantor lá, Marilyn Manson, é a mistura de Marilyn Monroe com Charles Manson. A família Manson, aí eles cometeram muitos assassinatos. Porém, o Charles Manson, ele é o único serial killer que nunca matou uma única pessoa. Ele simplesmente arquitetava para que as outras pessoas cometessem aí os homicídios. Então, Charles Manson, assim, gente, só Deus na causa. E em segundo lugar, eu coloquei o Richard Ramirez. O Richard Ramirez foi interpretado pelo Zach Villa. Lembra que eu já cheguei a citar? Aliás, lembra não, porque às vezes você ainda não assistiu, né? Aquele vídeo falando sobre... Eu falei alguma coisa sobre American Horror Story em algum dos meus vídeos.
acho que foi no vídeo falando sobre a Laurie, que tem uns personagens que participam de várias temporadas. E o Richard Ramirez, que eu coloquei em segundo lugar, é um deles. O Richard Ramirez, ele aparece no Hotel e também na temporada de 1984, que é a 9ª temporada. E ele é muito importante no Hotel porque o Richard Ramirez foi aí um assassino, né, um serial killer, que promovia encontros no Hotel Cecil, que é o hotel inspirado aí para a temporada de Hotel, que na série chama Cortez, né? O Hotel Cortez foi inspirado aí no Hotel Cecil, e o Richard Ramirez, ele foi aí uma pessoa que viveu aí no Hotel Cecil. E ele cometia alguns dos seus crimes eram cometidos lá, porque aí nos anos 80 ele viveu aí no Hotel Cecil e ele promovia alguns encontros lá e acabava cometendo seus assassinatos. E até hoje ele é muito conhecido como o perseguidor da noite. Então ele aterrorizou aí a região aí do Hotel Cecil. E ele, o que acontece? No hotel tem um episódio específico de Halloween que ele promove um jantar entre todos os serial killers. Por isso que aparece o Jeffrey Dahmer também em Hotel. E o próximo que eu vou falar também aparece. Mas o Jeffrey Dahmer tem só uma participação. Então tem vários, mas vários serial killers aí. Inclusive tem aquela uma que foi interpretada pela Charlize Theron, que ela ganhou, acho que o Oscar como melhor atriz, inclusive, no começo dos anos 2000. Eu preciso falar sobre esse filme aqui ainda. Então, aguardem que eu tenho mais coisas para falar sobre serial killers aqui no canal. Vocês perceberam que passou o Halloween e estou eu aqui falando sobre terror, né? Ai, gente, eu amo terror, então, enfim. É a minha temática favorita. E em primeiro lugar, eu coloquei um dos mais conhecidos também, assim como Charles Manson, o John Wayne Gacy. Tem vários, mas tem vários documentários falando sobre ele só na Netflix. Sim, o John Wayne Gacy, que foi interpretado pelo John Carroll Lynch, ele cometeu aí vários assassinatos entre 1972 e 1978. Então ele ali nos anos 70, ele cometeu várias barbaridades, assim. Normalmente eram crianças e adolescentes, em sua maioria. E ele era se eu não me engano, ele era um bancário ou economista, alguma coisa assim, que nas suas horas vagas, assim, nas horas livres, ele fazia o trabalho de palhaço em aniversários infantis. E é por isso que também veio aí a origem aí das lendas de palhaço assassino, veio do John Wayne Gacy, porque ele realmente ele era um palhaço assassino. Ele usava essa fantasia de palhaço para conseguir atrair as crianças e cometer aí os homicídios. E bom, gente, tem mais algum serial killer que vocês gostariam de saber sobre a história, de uma maneira mais leve, assim como eu fiz com a Madame Lalaurie? Eu peguei super leve no vídeo dela, inclusive no do Dahmer também. Apesar de ter sido uma atrocidade tudo que ele fez, eu consegui pegar um pouco mais leve e falar a respeito do que eu acho, né? Sobre a série, sobre o que ele fez, que foi assim uma barbaridade. E não podia não estar na lista também, né? Se ele tá em American Horror Story, foi um grande serial killer, de uma maneira errada, falando assim. Sim, ele foi um dos maiores serial killers, assim como Charles Manson e o John Wayne Gacy. E vários outros aí que eu citei. O Manguele mesmo, né? Que tem vários documentários e filmes falando sobre ele. O John Wayne Gacy tem, nossa, inúmeras séries e documentários na Netflix. Se eu não me engano, tenho Conversando com o Serial Killer ou Conversando com o Assassino sobre ele. Tem outros documentários. Então, assim, tem muita coisa para vocês adquirirem aí na Netflix falando a respeito de serial killer. E se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, como eu pedi no meio do vídeo, aproveite e se inscreva agora, ative o sininho e também deixe like no vídeo, que não custa nada, né, gente? E, gente, eu me despeço aqui e até o próximo vídeo. Tchau!